E no último domingo que eu ministrei aqui, né? Depois o pessoal mandou ver aí, César, pessoal aí, Ronald, é isso aí. Mas no último domingo que eu ministrei, eu não consegui terminar. Mas eu quero relembrar algumas coisas que a gente está falando com base nesse texto aqui. Tenha cuidado com o que você pensa. Olha essa declaração da Bíblia. Pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então o objetivo, me dá um pouquinho mais de retorno aqui, Lucas. Então o objetivo dessa série é mostrar para você a importância de você cuidar dos pensamentos. Não tem como, gente. Os pensamentos são o carro-chefe da tua vida. A maneira que você pensa, a mentalidade que você tem estabelecida como verdade, é que vai levar você a tomar decisões e fazer escolhas. Por isso os pensamentos são tão importantes. Porque é com base numa mentalidade que você faz escolhas e toma decisões. E aí, se eu tenho uma mentalidade afastada da verdade, eu vou tomar decisões e fazer escolhas afastadas da verdade. E elas não produzirão vida. Agora, se eu tenho a verdade, que é a palavra de Deus, como mentalidade, as decisões e as escolhas que eu vou fazer vão ser com base na verdade e vão produzir vida e paz. Então, muitas vezes, a gente não está satisfeito com os resultados da nossa vida, ou a nossa vida está pesada, está sobrecarregada, está arrastada. A gente precisa parar um pouquinho e ver como é que está a qualidade dos nossos pensamentos. Que a gente é aquela velha expressão que tinha no passado, né? O que está fazendo a tua cabeça? Quem lembra dessa expressão? O que faz a tua cabeça é o que faz a tua vida. Tem que tomar muito cuidado. Muitos pensamentos permeando a mente das pessoas, e com base nisso elas fazem escolhas, tomam decisões, dão declarações. A maneira de você pensar a respeito da tua família, a maneira de você pensar a respeito da tua própria vida. Por exemplo, tem um pensamento aí, que quando você vai ficando mais velho, já vai chegando as doenças. A mentalidade é essa ou não é? Não, a mentalidade do mundo é essa ou não é? Não é o que a Bíblia diz. Está escrito: na velhice darão frutos e serão viçosos. É meu direito envelhecer com saúde e ser recolhido por Deus a hora que o meu propósito terminar na terra. Ponto final. É isso que eu vou declarar, porque é isso que a Bíblia diz. Então, a Laiane falou aqui na quarta-feira, quando eu concordo com a palavra, eu concordo com Deus. Quando eu discordo da palavra, eu discordo de Deus. Eu estou na contramão. Estou em rota de colisão. E é muito triste isso. A gente vê a própria igreja do Senhor dando declarações a seu respeito que não estão de acordo com a palavra. Você cantou aqui: escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. O que é que está valendo? A tua palavra ou a palavra de Deus? É o que dizem a teu respeito ou é o que Deus diz a teu respeito? Nossa mentalidade precisa ser mudada. A maneira que você pensa a respeito da tua igreja, a maneira que você vê o teu pastor, os teus líderes. Sabia que tem muita gente que não avança na vida porque não respeita os líderes? Você sabia que Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele não ousou tocar em Saul? Saul estava fazendo um montão de besteira errado, mas Davi não abriu a boca. E o cara que matou Saul, que na verdade não matou, que Saul se suicidou, mas ele chegou lá contando para Davi que tinha matado Saul porque ele queria ganhar uns pontos com Davi. Ele arrumou, foi problema aqui, Davi. Cara, você teve coragem de tocar no ungido do Senhor? E matou ele. Davi, só para você ter ideia, quando ele cortou um pedaço da roupa de Saul assim, um pedacinho assim, a Bíblia diz que o coração dele depois doeu. E tem pessoa que abre a boca para falar dos seus líderes à torta e à direita e acha que está tudo bem. A vida não avança.
A autoridade espiritual é a autoridade delegada por Deus. A minha vida, por exemplo, do Ronald, não tem autoridade em nós. A autoridade que está sobre nós é a autoridade que Deus nos delegou. Ah, mas eu sou cheio de defeitos, sou mesmo. Ele também. Mas Deus nos escolheu, ponto final. A autoridade espiritual é a escolha de Deus. Não é mérito do homem. Na empresa, se torna líder quem tem qualidade, quem tem talento, quem se desenvolve bem. No mundo de Deus, não. É quem Ele escolhe. Com defeitos ou sem defeitos. Então você tem que ir além do homem. Você não pode olhar para o seu líder olhando para o homem. Você tem que olhar e reconhecer a autoridade de Deus, porque está escrito em Romanos: quem se rebela contra a autoridade se rebela contra o próprio Deus. Moisés, ele casou com uma mulher lá, e a irmã Miriam dele não gostou não. Ele casou com uma etíope, e a irmã Miriam dele era a irmã mais velha dele. A irmã dele era a irmã mais velha, tinha até uma autoridade sobre a vida de Moisés. Mas no mundo espiritual, Moisés era autoridade sobre ela. Ela poderia até discordar do irmão, chamar ele para conversar e falar: meu irmão, você está casando com essa mulher aí, não está legal não. Porque realmente não era mulher para ele casar. Ele cometeu um erro. Mas ela tocou na unção dele. Quando ela falou assim: Deus fala só com Moisés? Porventura não fala com a gente? Ela não deveria ter falado isso. Ficou leprosa. E aí quando ela ficou leprosa, sabe o que aconteceu? Moisés ainda intercedeu por ela. Aí sabe o que Deus falou? 7 dias fora do arraial, depois ela volta. A mesma coisa da Datã, Corá e Abirão. A terra abriu, engoliu todo mundo. Moisés era perfeito? Não era perfeito, mas era alguém escolhido por Deus, sobre quem estava a autoridade de Deus. Então essa mentalidade de que o líder é qualquer um, não trate seu líder como qualquer um não, gente, isso é um perigo. É chato até eu como pastor falar, que parece que eu estou puxando para o meu lado, mas eu estou te ensinando, porque eu ouço muita gente, não é só aqui não, falar dos seus pastores, do seu líder. Não abra a boca para falar de líderes, de homens ungidos por Deus. Se eles estão cometendo erros, eles vão se ver com Deus. Agora, no momento que você abre a tua boca para falar, você está tocando na unção. É perigoso. Cuidado. Eles vão se ver com Deus. Quando fechar o olhinho, eles vão se apresentar diante de Deus e responder por tudo que eles fizeram. Se eles estão errados, Deus cobrará. Mas não é contigo. Tem que tomar muito cuidado. Isso é uma mentalidade que tem que mudar. O povo de Deus precisa entender o que é autoridade. É o maior pecado que tem. Rebelião contra a autoridade é o maior pecado que tem. Você não vai ver Deus punindo outro pecado de maneira tão imediata e tão dura como Ele pune rebelião. Você não vai ver. Às vezes Deus tolera um adultério. Estou dizendo que Ele aprova. Às vezes Ele vai tolerando, vai dando até o cara se arrepender, dando oportunidade. Deus tolera o cara que está fazendo besteira. Deus vai tolerando. Agora a rebelião Ele corrige na hora. Pode ler a Bíblia, só ler a Bíblia. Ele não tolera. Sabe por quê, gente? Por quê? Porque a rebelião é o espírito de Satanás. Então é uma mentalidade que a gente tem que tomar cuidado. Nossa mentalidade precisa ser renovada nessa área. Renovada. Você tem todo o direito de discordar de várias coisas, mas cuidado como você está abrindo a sua boca. Estou só te ensinando para te abençoar, tá? Então a gente tem aprendido exatamente isso. Se eu fico pensando muito uma coisa, eu vou abrir minha boca para falar. E se eu falo, eu vou acabar praticando, Marcelo. Não tem jeito. Eu penso muito, Gilcinho, daqui a pouco estou praticando. Então tem que trocar meu pensamento. Tem que mudar. Tem que olhar para a palavra e fazer com que essa palavra se torne a minha maneira de pensar. Isso é um processo, eu vou falar disso. Não tem esse negócio assim, pastor, quando eu vi eu estava fazendo. Não é bem assim que funciona. A gente vai alimentando um pensamento errado. É um pensamento errado que vai gerando ansiedade. Aí você continua pensando errado, está na depressão. Daqui a pouco o inferno está te convencendo a tirar a tua vida. É assim, gente, tudo começa na mente. Então o povo de Deus precisa aprender a lidar com a mente. Quem está entendendo isso?
Antes de agir, a gente vai alimentando pensamentos, a gente vai flertando na mente. É gostoso pensar, ninguém está vendo, mas algo está sendo alimentado. É na mente que você é seduzido, é na mente que você e eu somos enganados. Pega essa frase: é na mente que o diabo mente, é na mente que ele engana, é na mente. É isso mesmo que Deus disse, Eva? Ele não tocou em Eva, ele só conversou com Eva, entrou na mente dela. Certamente não vai morrer, Eva. Não vai morrer, não. Ele fez isso porque ele não quer que você seja igual a ele. Olha o convencimento. Aí Eva, diz a Bíblia que ela já estava doida para comer. Olhou o fruto, era gostoso, era bonito, era viçoso. Satanás deu para ela uma sugestão, não é bem isso, é um motivo, deu para ela uma possibilidade. Não vai morrer, é mesmo? Foi lá e morreu. Aqui, ó. Então a gente tem conversado sobre isso. A maneira que eu vivo sempre será consequência da maneira que eu. Uma mente saudável é a chave para uma vida saudável. E uma mente saudável é uma mente renovada na palavra de Deus. E aí na última semana que eu falei sobre isso. Renovar a mente. Você sabe o que é uma necessidade vital? Necessidade vital é algo que você não pode deixar de fazer para ter vida. Então, por exemplo, você não pode ficar sem comer, pode? Até um certo ponto tu aguenta, né? Mas ficar muito tempo sem comer, não vai ter vida. Você pode ficar sem respirar? Pode? Então, respirar para o ser humano é uma necessidade vital. E renovar a mente também é uma necessidade vital. É mesmo, pastor? Se eu não renovar a mente, eu posso morrer? Mas de que vida a gente está falando? Estou falando da vida espiritual. Porque se a Eva tivesse renovado a mente dela, ela também não teria morrido. Então, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, a gente recebeu vida. Só que essa vida no Espírito que nós recebemos, né, ela precisa ser alimentada. Ela precisa ser nutrida. Existe uma vida dentro de você. O Espírito Santo, ele habita em você. Espírito Santo é uma vida, é a vida de Deus em você. Se você não alimenta, ele morre. O Espírito Santo morre, pastor? Não, mas está escrito: não apagueis o Espírito. Ele fica ali como morto, vamos dizer assim. Não pode. Então, renovar a mente é uma necessidade vital, é uma necessidade para que eu tenha vida no Espírito, para que eu mantenha a vida no Espírito. É como eu coloquei aqui, ó. Pela renovação da mente, a gente experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vivam conforme os padrões do mundo. Como eu botei aqui, a vida de Deus, isso aqui tudo eu já falei, estou relembrando. A vida de Deus que está em nós depende da renovação da nossa mente, para que possa fluir com liberdade. Porque é no teu espírito e não na tua mente que Deus habita. Vou repetir. É no teu espírito e não na tua mente que Deus habita. Está escrito, 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Então é no teu espírito. E é de lá, do teu espírito, que vem os insights. É do teu espírito que vem as inspirações de Deus. É de lá que vem. Só que se você não renova a tua mente, pode vir do teu espírito uma inspiração que a tua mente não compreende, ela bloqueia, ela trava. Isso acontece muito em algumas áreas. Exemplo, perdão. Às vezes você está com um problema com alguém, já está escrito: no que depender de vós, tal, tenha paz. Perdoe, se você não perdoar, você conhece todas as passagens. Aí de repente vem uma inspiração ou um insight assim na tua mente: perdoa fulano.
perdão para ciclano. Você precisa resolver essa situação com Beltrano. Você precisa conversar com fulano. Isso vem da onde? Da mente? Não vem da mente. Isso vem do Espírito, é o Espírito Santo te comunicando. Quem está entendendo? Mas se tua mente não está renovada, tua mente vai combater. Tua mente vai falar assim: não foi você que fez nada com ele, não é você que tem que pedir perdão, não é você que tem que procurar ele, é ele que tem que te procurar. Ó, uma mentalidade não renovada bloqueando uma inspiração que veio do céu. Qual é o problema disso, pastor? O problema disso é que quando Deus traz uma inspiração para você agir e você age, já é liberado o poder dele naquela ação. Mas quando Deus libera uma inspiração para você agir e você não age, o poder dele que ia te abençoar fica travado. Tudo isso só aconteceu porque a tua mente não está renovada. Porque se tua mente está renovada na palavra que diz que independente de quem está certo e quem está errado, o importante é pedir perdão, não ia ficar travada essa inspiração. Quem está entendendo o que eu estou falando? Está difícil de entender? A mesma coisa. Vem uma inspiração assim: abençoa esse mês lá o ministério do pastor Roberto, que ele ajuda as crianças, as pessoas. Dá R$200 lá para o pastor Roberto, para abençoar lá o ministério. Foi o diabo que mandou você abençoar o ministério dele, né? Não, porque o diabo não vai mandar você dar dinheiro a ninguém. Isso veio da onde? Veio do teu espírito. Mas quantas inspirações você já teve de abençoar pessoas e você não fez? Por quê? Porque a mente não renovada pensa assim: 200 é muito dinheiro. Se eu der R$200 para o pastor Roberto, vai faltar para mim em tal lugar. Eu não tenho R$200, mas Deus mandou você dar. Veio uma inspiração, mas a tua mente não está renovada, ela ficou travada. Qual o problema disso, pastor? O problema disso é que quando Deus mandou no teu espírito a inspiração para você dar 200, se você pratica, já tem algo preparado, superabundante na tua vida para chegar. Já aconteceu comigo diversas vezes. Vi uma inspiração, eu botar em prática, daqui a pouco eu receber. Já aconteceu de eu não receber também, porque não é moeda de troca. Então, uma mente não renovada, travando a influência de Deus, trava a tua colheita. Então, o diabo, ele, na verdade, quando ele te impede de semear na vida de alguém, ele não está te impedindo de semear, Guilherme. Ele está te impedindo, na verdade, de colher. Porque para toda semeadura tem uma colheita. Então, ele não está de olho no que você vai semear, ele está de olho no que você vai colher por causa dessa semeadura. Então, ele enche a tua cabeça para você não semear. Por isso que a minha mentalidade está renovada. Porque a hora que a inspiração vem, eu nem penso. Gente, presta atenção. Quando vier uma inspiração de ofertar na vida de alguém, nem pensa. Veio do céu, você tem que pensar assim: deixa eu ver se é de Deus. O diabo não vai mandar você ofertar na vida de ninguém. É de Deus, só que você demorar. Se você deixar para o dia seguinte, você não vai fazer. Escute o que eu estou falando, não vai fazer e você não será abençoado. Seja o que for, vem alguém na tua mente fazer uma oração, seja o que for, faça rápido. Para não ficar travado isso. E aí uma mentalidade não renovada trava tudo isso que vem do Espírito, fica travado. Vocês estão entendendo? Estou tentando passar um negócio para vocês, que para mim já é muito claro. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Espero que sim, porque meu coração é que você entenda. As inspirações que vêm no teu coração para fazer coisas boas, vêm do teu espírito. Você precisa renovar a tua mente. Porque, por exemplo, se eu tenho minha mente renovada, nessa área de oferta que eu dei o exemplo, se eu sei o que a palavra diz, eu não vou travar. O diabo vai falar: não tem, é muito. Não é muito, é o que Deus mandou, vou fazer e tal. Não tem discussão. Quem está entendendo o que eu estou falando? É muito importante. Então, sem renovação da mente, não existe verdadeira transformação, gente. Não vos conformeis com este mundo, sede transformados pela. Sede transformados pela. Sede transformados
pela renovação da vossa mente. Então é pela renovação da nossa mente que nós seremos transformados também. Porque a maneira que eu penso é a maneira que eu vivo. Se eu quero mudar a maneira que eu vivo, eu tenho que mudar a maneira que eu... Ponto final. Sem a renovação da mente, não acessamos a boa, agradável e perfeita. Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Para quê? Sede transformados pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, sem a renovação da mente, não tem perfeita e boa, agradável vontade de Deus. Para quê? Para que eu experimente, eu preciso renovar. Para que eu experimente, eu preciso renovar a minha mente. O objetivo de renovação da mente, você viver a boa, agradável vontade. E às vezes, a pessoa, ela não está vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na vida dela, só porque ela ainda está pensando errado. Não é porque ela é rebelde, não é porque ela não quer saber de Deus. Ela tem um coração genuíno, quer servir a Deus, quer viver uma boa vida. Quem não quer viver uma boa vida, abençoada? Mas é simplesmente porque ela não está renovando a mente. Ainda está pensando errado, não consegue acessar a boa, perfeita e agradável. Porque a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é um lugar onde a nossa vida fica leve. A vida não fica pesada. A vida não foi feita para ser pesada. A vida foi feita para ser leve. Por que eu fico pesado? Porque eu ainda acho que eu tenho que conseguir, que eu tenho que correr atrás, que eu tenho que fazer, que eu tenho que construir. E na verdade não é isso. Eu não fui chamado para fazer a minha vida. Eu não fui chamado para fazer a minha vida dar certo. Eu não tenho que fazer a minha vida dar certo. E isso aqui já é uma baita renovação da mente. Porque o que a gente aprende desde pequeno é que a gente tem que trabalhar, estudar para poder a vida dar certo. Mas na verdade não é isso. Eu não tenho que fazer a minha vida dar certo. Eu tenho que fazer a vontade de Deus e Ele se responsabiliza pela minha vida. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Se eu faço a vontade de Deus, Ele tem responsabilidade com a minha vida. Quem está entendendo isso? O mundo é que vive o sistema da sobrevivência. De querer fazer a sua vida dar certo, Guilherme. É o mundo que vive isso aí. Eu não, você não. Nós não estamos mais no mundo. Nós estamos no reino. O reino de Deus é um lugar onde Ele é a prioridade, eu priorizo a Ele e Ele me abençoa em tudo. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, queridos? Então, semana passada, na outra semana eu vim até aqui, vou falar mais 10 minutinhos, quero avançar um pouquinho mais, porque hoje eu quero começar a falar sobre isso aqui, ó. O que é a renovação da mente, pastor? Pô, o senhor sempre fala esse negócio de renovar a mente, mas eu ainda não entendi. Meu coração, gente, é quebrar essa mensagem toda pequenininha para descer suave em você, para você entender isso. Esse é o meu papel, facilitar a tua compreensão. Então vamos mastigar. O que é a renovação da mente? Vamos primeiro pensar, para a gente poder quebrar, para entender. Você sabe o que é uma renovação? De qualquer coisa? O que é renovar? Tirar o velho e colocar o novo, pode ser, é isso aí. Renovar algo, restaurar. Pode ser. O que é renovar? Vou renovar essa casa, o que eu faço? Estou precisando dar uma renovada. Aí vai lá para o salão, gasta um dinheiro, compra roupa nova. Vou renovar o meu guarda-roupa. Vai lá, compra um montão de roupa. Renovar é o que, gente? Trocar, substituir, renovar isso. De modo geral, pode ser assim, trazer de volta ao estado original. Porque você comprou algo novo, gastou, agora você vai fazer uma reforma para renovar, para trazer de volta ao estado original.
Sim ou não? É isso, renovar é isso. Essa palavra no original, renovar a mente, sejam transformados pela renovação. Lá em Romanos 12:2, essa palavra renovação no original grego é a palavra anakainosis, que significa restauração, renovação, e olha que legal, completa mudança para melhor. Renovação é isso, completa mudança para melhor. Então agora que a gente entendeu o que é renovação, a gente pode entender o que é renovação da... Então agora vamos para o outro lado. O que é a mente? O que é a mente? No original, a palavra mente, pela renovação da vossa mente, é a palavra psique, sede de pensamentos, sentimentos e vontades. Mas o carro-chefe da mente são os pensamentos, porque é pensamento que gera vontade e é pensamento que gera sentimento. Você não vai ter vontade de comer uma rabada se você não pensar nela. Agora, se tu lembrar dela, já fiz você lembrar, já deu uma vontade, não deu? Fala a verdade. Pastor, não estava nem pensando, mas tu falou, aquele agrião, aquela batata, aleluia. Engraçado, você não estava nem com vontade, né? O que despertou essa vontade? Pensamento. Viu como é que é rápido? Agora, do mesmo jeito que você pensa na rabada e da vontade, você pensa em outras coisas e dá vontade. E agora? Rabada pode comer, é lícito, mas tem outras coisas que não pode. Então o que eu tenho que fazer se eu não quiser ter vontade? Fala aí, Rose, não posso pensar. Ah, pastor, mas agora tu já falou, eu vou comer rabada hoje, não quero nem saber. Ah, tá bom, rabada tudo bem. Lembra de separar um potinho para mim, traz quarta-feira no culto. Então, se renovar é uma mudança para melhor, é restaurar o estado original. E se mente são pensamentos, o que significa renovação da mente? Trocar velhos pensamentos por pensamentos novos. Renovação da mente é isso. É trocar a maneira que você pensa, que você aprendeu ao longo da sua vida lá fora, com vários conceitos aí que o mundo ensina. É você trocar isso pelos pensamentos novos. Quais são os pensamentos agora novos que eu tenho que substituir? Aqui o pensamento que você tem que ter. Pastor, isso aí é a Bíblia. Não, isso aqui não é a Bíblia, isso aqui é o pensamento de Deus. Tudo que Deus pensa está aqui. O que é que Ele pensa sobre família? O que é que Ele pensa sobre dinheiro? O que é que Ele pensa sobre trabalho? O que é que Ele pensa sobre amizade? O que é que Ele pensa de relacionamento? O que é que Ele pensa de casamento? O que é que Ele pensa? O que é que Ele pensa? O que é que Ele pensa? Está tudo aqui. Então, renovar a mente é substituir a minha maneira de pensar pela maneira de Deus pensar. Porque o pensamento de Deus produz vida, mas o pensamento do homem muitas vezes produz morte. Se você for viver segundo o teu próprio pensamento, você pode fazer muita coisa que vai te prejudicar, das quais, quem aqui nunca se arrependeu de algo que fez? Pastor, eu nunca me arrependi. Então tu deve ser um robô, um ET, tu não é nem dessa terra. Todo mundo aqui já se arrependeu, cara, porque a gente é seduzido, Raíssa, pela nossa mente. A gente vê alguns pensamentos como coisa boa, mas na verdade não são. E é a Bíblia que vai te mostrar o que é bom e o que não é. Eu preciso estar ocupado com isso. Renovar a mente é uma necessidade vital. Então olha o que Tiago escreveu, 1:21, na Almeida Revista Corrigida. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de... Gente, olha aqui para mim. Onde a malícia se acumula?
Onde uma pessoa é maliciosa? Na sua maneira de pensar. Onde uma pessoa é imunda? Pastor, a pessoa que não toma banho há 10 dias. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de uma imundícia interior. Está falando de pensamentos imundos, impuros. Pensamentos que têm que ser rejeitados. Olha só, rejeitando imundícia, rejeitando acúmulo de malícia, agora vocês recebam com mansidão o que? A palavra em vocês enxertada, a qual pode salvar a vossa. Pasmem, a palavra alma aqui é a mesma palavra para mente, psique. A palavra de Deus enxertada em nós salva. Eu botei ali um vermelhinho na palavra salvar, porque essa palavra salvar, no original, traz a ideia de exatamente renovar, restaurar, reestruturar, trazer de volta ao estado original. Então o que a Bíblia está dizendo, eu preciso decidir abrir mão de uma maneira de pensar antiga, errada, acúmulo de maldade, toda a imundícia, e receber com mansidão a palavra que vai salvar, restaurar, renovar a minha alma, a minha mente. E esse receber com mansidão, por que está ali receber com mansidão? Porque muitas vezes uma palavra que vem te renovar, ela vai te confrontar. E aí, quando eu sou confrontado, não estou falando de afrontado. Afrontar é uma coisa, confrontar é outra. A palavra de Deus não te afronta. Deus não afronta ninguém, mas Ele confronta bastante. E o problema é que muitos cristãos, às vezes, quando a palavra confronta, se sentem afrontados. Se você vê o confronto como afronta, você não vai crescer. Porque não tem como crescer sem ser confrontado. Ninguém cresce na zona de conforto, a gente só cresce na zona de confronto. É sendo confrontado que você cresce, desde que você receba com mansidão. Porque a tendência natural do ser humano, quando é confrontado, vira um siri na lata. Não, você não... Vira um siri na lata. Aí se você... Não, porque ele pode falar assim, porque não sei o que, porque ele falou isso. Calma, cara. A palavra está te confrontando para te transformar. Calma. Calma. Calma, mansinho, calma. Mansidão, recebe a palavra. Essa palavra que está te confrontando, que está mexendo contigo, vai te levar para um outro nível. Calma. Pastor, mas o negócio confronta a mim também. Quem está entendendo, gente? Por que a nossa mente precisa de restauração, de renovação? Justamente porque ela foi deformada pelo pecado. Quando Deus nos criou, Ele nos criou em perfeita harmonia, corpo, espírito, alma e corpo perfeitos. Mas quando o pecado entrou, o espírito se apagou, a alma se deformou. Vou repetir, quando o pecado entrou, a vida espiritual acabou, a alma se deformou, tomou a forma desse mundo. Então agora, quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu recebo vida no espírito. Jesus veio trazer a restauração completa. Espírito, alma e corpo restaurados. Então presta atenção, olha aqui para mim. Deus criou o homem perfeito, espírito, alma e corpo, sim ou não? O homem pecou, sim ou não? O espírito, fala assim, morreu. O espírito, morreu. A alma, fala assim, deformou. E o corpo, fala assim, adoeceu.
consequência do pecado. Espírito morto, alma deformada e corpo doente. Jesus veio trazer restauração completa. Quando você entrega a sua vida a Jesus, primeira coisa que acontece, você recebe vida no Espírito. A sua alma está sendo renovada e o teu corpo tem saúde. Espírito, alma e corpo. Restauração completa. Por isso que a nossa alma precisa de restauração, gente. Então, a obra da cruz é uma obra de restauração completa. Nada fica de fora. Espírito, alma e corpo plenamente restaurados. Aleluia, gente. Aleluia. 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 Só que o teu espírito recebeu vida instantaneamente. A renovação da mente não, é um processo. Todos nós estamos nesse processo. Renovar a mente é uma necessidade vital, é todo dia. Renovação da mente é todo dia. Assim como Deus, como está escrito aqui, ó, Tito capítulo 3, versos 4 e 5. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, olha aí, ó. Quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, quem é Deus nosso Salvador? Jesus. E o seu amor por todos, Ele nos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua, Ele nos salvou, mediante o quê? O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Salvação nada mais é do que a obra regeneradora de Deus no teu espírito. Então, essa regeneração que começou no espírito, ela precisa inundar, transbordar para a tua alma e para o teu corpo. E aí, a partir do momento que eu recebo vida espiritual, eu agora participo do processo. Isso é renovação da mente. Renovação da mente é trocar a mentalidade do mundo pela mentalidade de Deus. Quem está entendendo isso? É um processo que todos nós estamos. Todos nós estamos. Preste atenção. Somente uma mentalidade renovada é compatível com um espírito recriado. O teu espírito, quando você entregou tua vida a Jesus, ele foi recriado em Deus. Você é uma nova criatura. Não será, você é. Entregou sua vida a Jesus, você se torna, no ato, uma nova criatura. Só que se você, como nova criatura, ainda tem uma mentalidade não renovada, você vai ser uma nova criatura ainda vivendo como velha criatura. Infelizmente, é o que a gente vê ainda na vida de muitos cristãos. O cara entregou a vida dele a Jesus, ele é uma nova criatura, ele foi salvo, mas o estilo de vida dele ainda não mudou. E o estilo de vida dele ainda não mudou porque ele ainda não renovou a mentalidade. É lógico que é um processo. E é muito normal o novo convertido ainda fazer muita coisa errada. Mas o que não pode é entrar ano, sai ano. Eu estou dentro da igreja, ouvindo a palavra e minha vida não muda. Aí não dá, gente. Porque o evangelho não é conformidade, o evangelho é transformação. Pela renovação. Então, a ausência de... Pode anotar essa frase. A ausência de transformação é a ausência de renovação da mente. Sede transformados pela renovação da vossa mente. Então, a ausência de transformação. Por quê, pastor? Muitos cristãos entregam a sua vida a Jesus, eles vão para a igreja, eles gostam de ir para a igreja. Eu não estou dizendo que é gente falsa, não.
estou dizendo que é gente falsa não, gente que gosta de ir para a igreja, está na igreja, gosta de adorar a Deus, serve a Deus, levanta a mão, adora a Deus, mas não muda de vida, ou não consegue se firmar, ou continua ainda. Por quê? Porque ir para a igreja não basta. Tem que estar decidido a mudar a mentalidade. E mudar a mentalidade só acontece pelo estudo da palavra sério, tem que estudar sério. E é isso que a gente vai falar na semana que vem. Pode vir o grupo. E é isso que a gente vai falar na semana que vem. Semana que vem a gente vai responder essa pergunta aqui. Então a gente já falou. Renovar a mente, uma necessidade vital. Falamos hoje o que é a renovação da mente. Trocar. Ei, troca. Troca teu modo de pensar. Muda o padrão. Muda o padrão de pensamento. Renovar a mente é uma troca. Trocar a mentalidade que eu tinha pela mentalidade de Deus, que é a sua palavra. E semana que vem a gente vai responder como acontece a renovação da mente. Não é nada demais, nem complicado, é muito simples, você vai entender de maneira muito fácil. Basicamente, a renovação da mente acontece pela meditação na palavra de Deus. É o quanto eu valorizo essa palavra, a ponto de meditar nela. À medida que eu medito nas verdades espirituais, elas vão fazendo parte da minha consciência. À medida que eu medito em verdades espirituais, que eu medito na palavra, a palavra de Deus tem que ser algo que você valoriza, medita e avalia. Gente, presta atenção, a palavra de Deus é igual uma montanha. Uma montanha você pode escalar por vários lados. Se você está vendo aqui, por exemplo, eu estou vendo aqui um lado dessa pilastra. Para mim, essa pilastra parece de um jeito, sim ou não? Olha que exemplo ridículo para você entender o que é a palavra. Se eu fico olhando muito para essa pilastra, eu vou começar a descrever essa pilastra para você. Essa pilastra é grossa, bem grossa. Tem um formato oval, pelo que parece. Tem um quadradinho ali, uma tampa cega de luz quadrada. E uma tampa cega de luz redonda ali também. Você está vendo a mesma coisa aí, Mila, daí, dessa pilastra? É isso que você está vendo? Por que a Mila não está vendo o que eu estou descrevendo? Porque ela está vendo outra face da pilastra. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, se eu decidir fazer isso aqui, ó, estou olhando a pilastra, estou avaliando a pilastra, mas aí eu decido agora gastar mais tempo, Guilherme, fazer isso aqui, ó. Ah, tem um buraquinho aqui nela para passar um fio. Ah, tem um negócio, tem um negócio aqui de álcool. Ih, tem uma tampa aqui, ó, também. Ah, tem uma televisão presa. Olha o que eu estou vendo da pilastra. Por que eu comecei a ver outras coisas da pilastra? Porque eu decidi gastar tempo para rodear a pilastra. A palavra de Deus não pode ser algo que eu leio de relance. A palavra de Deus não pode ser algo que eu abro, passo o olho. Eu tenho que rodear. Eu tenho que avaliar. Tenho que investir tempo. Eu tenho que meditar. Porque Ele vai começar a me apresentar outras faces. Quando eu invisto tempo, rodeando, aí aquele versículo que falava comigo de um jeito, agora ele fala de outro jeito. Agora ele fala de outro jeito. Agora de outro jeito. Aí a palavra de Deus, ela vai se desdobrando assim, ó. Você desdobra, você vê mais um pouco. Caramba. 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 E não acaba. Vai desdobrar a vida inteira. Isso é renovar a mente. É aprender de Deus.
Mas precisa de tempo, gente. Precisa de investir tempo no estudo da palavra. Grande parte da igreja não tem a mente renovada porque não se dedica a meditar na palavra. Você sabe o que é meditar? Sabe o que é meditar? Vou te falar que você sabe o que é meditar. Quem aqui já ficou pensando num problema o dia inteiro? Chegou de noite, não conseguiu dormir porque o problema vinha na tua cabeça. De manhã cedo você acordou achando que o problema ia embora. Está ele lá de novo. Você tenta tirar o problema da tua cabeça, mas o problema volta. E você ficou uma semana pensando no mesmo problema. Quem aqui? Eu já levantei a mão, a outro pé. Então você sabe o que é meditar. Só que você está meditando na coisa errada. Você está meditando no problema. Aí olha só o que aconteceu contigo. Todo o tempo que você ficou meditando nesse problema, você ficou pensando várias coisas. Se acontecer dessa maneira, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Mas se der essa solução, se não resolver desse jeito, vai resolver assim, 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 vai acontecer isso, vai ficar pior. Porque quanto mais você pensa no problema, mais desdobramentos do problema você vê. Quem está entendendo o que eu estou falando? É a mesma coisa com a palavra. Quanto mais você pensar na palavra, mais desdobramentos da palavra você vai ver. Então meditar você sabe. Só precisa agora meditar na coisa certa. Pensar na palavra. Lembrar da palavra. Avaliar a palavra. Rodear a palavra. Se envolver com a palavra. Valorizar a palavra. Isso é renovar a mente. E aí, à medida que você faz isso, essa palavra vai formando você, fazendo parte daquilo que você é. Daqui a pouco, você não está fazendo força nenhuma para agir conforme a palavra te pede, porque ela já se tornou parte da sua mentalidade. Amém? Fique de pé, vamos adorar a Deus.